No dia seguinte, não havia rugido, só havia o barulho do rio. A superfície do canal estava calma demais, lisa demais, como se nada tivesse acontecido ali. As margens ainda guardavam marcas profundas de patas, riscos arrastados na lama, tufos de pelo presos entre o capim molhado. Não era o silêncio comum da manhã africana, era aquele tipo de silêncio que fica depois que a natureza apaga um rei. Do outro lado, 2 leoas permaneciam imóveis olhando para a água. Não chamavam, não avançavam, não tentavam atravessar, elas sabiam. O macho que havia governado aquelas ilhas, protegido seu bando, enfrentando predadores e desafiando a própria morte, desapareceu sob a superfície. E o mais assustador era que o assassino não deixou corpo, não deixou luta visível para ser contada. Apenas um redemoinho, um golpe e depois nada. Na savana, um leão dá seu último suspiro diante dos olhos do mundo. No delta do Okavango, ele pode simplesmente desaparecer. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje, nós vamos entrar em um dos lugares mais belos e cruéis da África, o delta do Okavango, em Botsuana. Um labirinto de águas, ilhas e canais onde leões foram obrigados a fazer algo que contraria seus próprios instintos: nadar para sobreviver. Mas existe um preço que poucos estão dispostos a pagar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O delta do Okavango parece um milagre. No meio de uma região onde a sede pode decidir o destino de manadas inteiras, a água chega como se a própria África abrisse as veias. As chuvas caem muito longe dali, nas terras altas de Angola. Viajam centenas de quilômetros e, em vez de correr para o mar, se espalham pelo interior do continente, inundando planícies, engolindo trilhas e criando um labirinto vivo de ilhas e corredores líquidos. O que antes era caminho vira armadilha. O que antes era território vira incerteza. Durante a cheia, a vida explode. Antílopes, búfalos, zebras e incontáveis criaturas seguem o cheiro da vegetação fresca. O delta se transforma em um paraíso temporário. Mas a abundância no Okavango nunca vem sem ameaça. A mesma água que alimenta também isola. Uma ilha rica em caça pode em poucos dias virar uma prisão cercada por canais profundos, e um predador acostumado a dominar a terra firme pode descobrir tarde demais que o seu território foi tomado por um inimigo que não ruge, não corre e não aparece até o último segundo. Esse é o desafio dos leões de Okavango. Eles não são como os leões do Serengeti ou do Kruger, que seguem trilhas e manadas por terrenos previsíveis. Os leões do delta vivem em um mundo que muda de forma. Hoje o chão existe, amanhã não. E se quiserem comer, precisam atravessar a água. Leões não evitam água por capricho. A água rouba a estabilidade, diminui velocidade, tira o controle do corpo. Em terra firme, um leão é potência concentrada, ombros largos, garras, explosão, domínio. Na água, parte dessa superioridade desaparece. O salto não existe, o equilíbrio some. O rei entra no território de outro monstro. E esse monstro espera, escondido no lodo, muito antes de que o leão sequer pensar em molhar as patas. O crocodilo do Nilo é uma criatura de paciência quase demoníaca. Pode ficar imóvel por longos períodos, confundido com tronco, sombra ou pedra submersa. Apenas os olhos ficam acima da água. O resto, uma estrutura blindada de músculo e ósseo dérmico, permanece invisível. Ele não precisa perseguir como um leão, não precisa cercar como uma matilha. Precisa apenas de uma abertura, uma pata na margem, um filhote hesitando no canal, ou um leão adulto nadando onde não deveria. Quando essa abertura aparece, a superfície explode. A mordida de um grande crocodilo do Nilo está entre as mais poderosas do reino animal, cerca de 5.000 PSI, uma força suficiente para esmagar ossos em um único golpe. Mas o terror verdadeiro vem depois, no chamado rolamento da morte. O crocodilo gira o próprio corpo na água, usando a rotação para arrancar a presa, ainda viva, para o fundo do rio. Não existe luta justa nessa equação, existe apenas física.
Na terra, o leão é uma sentença, na água, o crocodilo é o tribunal inteiro. E foi nesse mundo que Boia reinou. Quando observado pela primeira vez em 2018, parecia no auge de sua força, um macho imponente entre 5 e 7 anos, com a presença de quem ainda tinha muitos anos de domínio pela frente. Governava um pequeno bando no coração do Delta, 3 leoas e 6 filhotes. Não era o maior império da África, mas era um reino real, vivo e promissor. As leoas garantiam a caça, os filhotes carregavam o futuro, Boia carregava a responsabilidade. Todo leão dominante vive sob ameaça. Rivais, fome, doença, búfalos que viram tragédia em segundos. Mas Boia enfrentava algo ainda mais imprevisível, um território que mudava embaixo de suas próprias patas. A cheia chegou como sempre chega no Okavango, discreta no início, depois inevitável. A água começou a cobrir depressões, cortar passagens, as presas se deslocaram para ilhas mais seguras, o bando de Boia sentiu o peso da mudança, a caça diminuiu, a fome cresceu e do outro lado de um canal havia uma ilha com chance real de alimento. Mas entre eles e a sobrevivência, havia água, e dentro da água havia olhos. Boia foi o primeiro a entrar. Em um leão dominante, esse gesto não é apenas movimento, é liderança. Ele testou o canal com o corpo pesado, abrindo o caminho. As leoas o seguiram. Na margem, os 6 filhotes hesitaram. Para eles, aquela água não era obstáculo. Era um mundo desconhecido, frio, cheio de cheiros estranhos e movimentos invisíveis. Mas a fome não negocia com medo. E então, eles entraram. Por alguns segundos, tudo pareceu possível. Corpos nadando, respirações fortes, o outro lado se aproximando devagar. Então o Delta mostrou a sua verdadeira face. A água explodiu. Um crocodilo surgiu de baixo como se tivesse sido lançado do próprio fundo do rio. Não houve tempo para defesa. Um dos filhotes desapareceu em um golpe tão rápido que o pânico veio antes da compreensão. Depois, outro ataque e outro. Espuma, corpos tentando nadar mais rápido, a margem ainda longe demais. Os crocodilos haviam encontrado a oportunidade perfeita. Jovens leões presos em uma travessia sem chão firme, sem velocidade e sem armas suficientes para lutar. Boia viu o impossível acontecer diante dele. O leão, que em terra poderia enfrentar rivais, expulsar hienas e impor respeito, agora estava preso em um pesadelo onde sua força não bastava. Cada segundo perdido era mais um filhote engolido pelo caos. 5 dos 6 filhotes foram abatidos naquela travessia. 5 herdeiros apagados em um espaço de tempo curto demais para que a mente compreendesse. A tragédia ainda não havia terminado. No meio do canal, uma das leoas foi atacada. Um crocodilo fechou as mandíbulas em sua coxa. Ela lutou, golpeou, tentou se libertar, mas a força do réptil a prendia como uma corrente viva. Boia avançou através da água revolta e atacou o crocodilo, ferindo o animal e forçando-o a afrouxar a mordida. A leoa conseguiu escapar. Mas escapar não é o mesmo que sobreviver. Ela alcançou a margem com o corpo destruído pela dor. A mordida havia rasgado músculo e vasos profundos. Boia permaneceu perto dela sem poder fazer nada além de assistir à vida deixando o corpo da companheira devido ao sangramento. Em menos de 1 hora, ela morreu. 5 filhotes, 1 leoa e uma ferida invisível dentro de Boia. O bando chegou ao outro lado fisicamente vivo, mas espiritualmente quebrado. Naquela noite, sob o reflexo pálido da lua sobre o Delta, o luto não foi a única coisa que nasceu em Boia. Algo mudou nele. Algo mais frio, mais permanente. A partir daquele massacre, Boia não parecia mais apenas um leão seguindo o instinto de sobreviver. A perda pareceu transformá-lo em uma criatura guiada pela fúria. A água que havia roubado seus filhotes e uma de suas leoas se tornou o centro da sua obsessão, e ele começou a observar.
Nas primeiras luzes da manhã e nos últimos raios do entardecer, ficava parado nas margens, estudando o inimigo. Crocodilos tomando sol, jovens nas bordas, répteis subindo devagar para aquecer o corpo. O predador da terra analisava os predadores da água. E então começou a caça. No início, atacava apenas os mais fracos, crocodilos jovens que se arriscavam em terra firme, longe da segurança do canal. Fora da água, o crocodilo já não era o mesmo monstro absoluto, ainda perigoso, mas sem a vantagem do ambiente. Boia aproveitava, aproximava-se com cautela, esperava o ângulo, avançava com brutalidade. Cada golpe parecia menos caçada e mais vingança, como se tentasse arrancar do mundo um pedaço da dívida que o Delta jamais pagaria. As leoas restantes continuavam a rotina de sempre. Caçavam antílopes e javalis, cuidavam do único filhote sobrevivente. Boia não. Quando havia carne fresca disponível, muitas vezes mal a tocava. Devorava os crocodilos que abatia, mastigando o couro grosso até encontrar os músculos fibrosos. Não porque tivesse fome, mas porque parecia de alguma forma descontar a raiva que sentia. Ele não estava apenas comendo, estava perseguindo uma memória. Os dias se passaram e a obsessão de Boia só cresceu. Os crocodilos menores aprenderam a temê-lo. Começaram a sumir assim que sua silhueta surgia na margem. Mas o okavango não pertence a um único predador, e em algum momento, um crocodilo diferente apareceu. Era maior, quase 4 metros de comprimento, coberto de cicatrizes que contavam décadas de batalhas vencidas. Não era um jovem distraído aquecendo-se ao sol, era um veterano, moldado por anos de emboscada e sobrevivência. E ao contrário dos menores, não fugiu. Passou a frequentar a mesma área que Boia, observando o leão com a mesma intensidade calculada com que era observado. Os dois sabiam, não havia espaço para o território dividido. Boia podia ser forte, corajoso, carregar a fúria de um pai que perdeu quase toda a sua prole. Mas coragem não altera as leis físicas de um ambiente. Em terra firme, talvez a sua explosão, suas patas e sua mandíbula fizesse a diferença. Mas bastava o confronto pender alguns metros para dentro da água e o trono mudaria de dono. O rei se aproximou do rio para beber. E o ataque aconteceu com a rapidez das tragédias inevitáveis. As mandíbulas se fecharam sobre a pata de Boia. O leão lutou, mas o crocodilo tinha tudo o que precisava: contato, alavanca, água e mandíbula. O rio começou a vencer e Boia desapareceu. Sem rugido final, sem batalha gloriosa, sem corpo estendido na savana, apenas água se fechando sobre ele. E se você chegou até aqui, clique no like e se inscreva no canal. É rápido, de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Há algo profundamente humano na trajetória de Boia, mesmo sendo, no fundo, pura biologia. A vingança não é um conceito exclusivamente nosso. É um comportamento documentado em diversos predadores que sofrem perdas traumáticas, embora cientistas evitem essa palavra carregada. Prefere-se falar em comportamento de risco elevado pós-perda, uma resposta neurológica real ligada à alteração em cortisol e testosterona, que empurra o animal enlutado para confrontos que normalmente ele evitaria. Para quem observou Boia naquelas semanas, o termo técnico pouco importa. O que se via era um pai destruído tentando reescrever à força uma história que a água já havia decidido. As leoas ficaram sem rei, o único filhote sobrevivente perdeu o protetor que restava. O bando, antes próspero, foi quebrado por um inimigo que não precisou ocupar a terra para dominar o destino de todos. E essa é a verdade mais cruel do okavango. Ali o leão não perde por ser fraco, ele perde porque entra em um jogo onde suas melhores armas deixam de funcionar. Na savana aberta o leão é poder, no delta ele é visitante, e visitante nenhum manda nas águas. Por isso os leões do okavango são tão impressionantes. Eles persistem onde outros hesitariam, nadam, caçam em áreas alagadas, atravessam canais mutáveis e enfrentam um território que nunca permaneceu igual. São adaptações vivas, moldados por água, fome e risco constante. Mas adaptação não é invencibilidade.
Mesmo os mais fortes precisam respeitar limites. Mesmo os mais valentes podem morrer se confundirem coragem com domínio. Boia venceu crocodilos menores, transformou luto em ataque, sobreviveu semana após semana à própria obsessão. Mas no fim, encontrou um adversário que não estava apenas esperando por ele, estava esperando no lugar certo. Histórias como a de Boia circulam entre relatos de campo, guias e observadores da vida selvagem que testemunham cenas que raramente aparecem diante das câmeras. O Okavango é belo demais para parecer tão cruel à primeira vista, mas quem vive ali sabe que cada canal pode esconder uma emboscada e cada travessia pode cobrar um preço que nenhum bando está preparado para pagar. O delta continua seguindo seu ciclo. As águas sobem, as águas descem, as ilhas aparecem e desaparecem, as manadas voltam, os leões atravessam, os crocodilos esperam e, quando podem, atacam. E em algum ponto daquele labirinto africano, talvez uma leoa ainda pare diante de um canal antes de entrar. Talvez um filhote hesite na margem, sentindo no instinto uma memória que nunca viveu. Talvez a água pareça calma demais, ocultando um perigo pronto para emergir. Comente o que achou e, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Aproveita para maratonar todo o nosso conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima.